Nós estamos aqui com o coração aberto. Eu digo nós porque aqui é um só corpo, um só espírito. Nós vimos aqui os irmãos fazendo essa encenação, dois amigos, dois irmãos em Cristo discutindo, e de repente houve o perdão, fluiu o perdão. Amados, é muito fácil nós perdoarmos quem realmente nós amamos, é muito fácil nós perdoarmos quem realmente nós temos um amor pelo outro. É muito fácil o esposo perdoar a esposa se há uma discussão, o pai perdoar o filho perdoar o pai. É muito fácil. É muito fácil nós nos perdoarmos porque nós nos conhecemos. Somos irmãos em Cristo, somos amigos, fazemos parte de um só corpo. Amados, agora eu quero ver você perdoar aquele que te odeia, aquele que te fere, aquele que te xinga, aquele que te quer ver morto. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Acompanhe. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Verso 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é a palavra de Deus para nós esta noite. Amar os inimigos. Eu acho tremendo o que Deus faz na nossa vida. Eu acho tremendo. Deus, ele sempre revelando os seus planos e propósitos. Ele está nos desafiando esta noite. Se você, porventura, não consegue amar quem te odeia, pois Deus, ele está mandando você fazer ao contrário. Ame quem te odeia. Ele não está dizendo aqui para você amar o seu amigo. Deus aqui na sua palavra, ele não está dizendo para você amar aquele que te faz bem. Deus aqui na sua palavra, ele não está dizendo para você amar aquele que te carrega no colo, aquele que te dá carinho, que te faz tudo aquilo que você deseja. Não, não é isso. Ele está falando ao contrário. Amar os inimigos. Amados, é um desafio para cada um de nós. Nós que somos discípulos de Cristo. Nós que somos discípulos do Deus Altíssimo. Talvez você nunca passou pela sua cabeça algum dia na sua vida, antes de conhecer a Cristo, que você só agradaria a Deus se você amasse aquele que te odeia. Porque no mundo lá fora, o que é que eles ensinam? Se vingar daquele que te fez mal, não é isso? Rapaz, se ele te esbofeteou, vai lá e, licença da palavra, rebenta com ele. Se ele te maltratou, vai lá e pisa nele. É isso que o mundo lá fora mostra, é isso que o mundo lá fora ensina. Aí nós vemos para a palavra de Deus, Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. Quando nós vamos para cá, para esse texto, ele está nos mandando ir mais além. Ir mais além. Se você conseguiu vencer, amar o teu próximo, pois agora ele está te desafiando você a ir mais além. Ame o teu inimigo. Ame o teu inimigo.
amar os vossos inimigos. Significa que Deus, ou seja, devemos querer, na realidade, bem até mesmo de quem nos maltrata. Devemos querer bem. É um desafio. Imagine você acordou hoje, um domingo maravilhoso, eu vou adorar o Senhor, vou bendizer o nome do Senhor, você está feliz, está alegre, mas de repente você se depara com alguém que te deseja mal. Te xinga, te faz coisas terríveis que você talvez nunca imaginou que ele fizesse. Aí você veio para cá, bom, agora eu vou agradecer a Deus, vou adorar a Deus. Sendo que essa pessoa, você se deparou com ela hoje pela manhã, não estou dizendo que isso aconteceu, mas se aconteceu, prepara aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí você veio para cá, bom, agora eu vou adorar a Deus, eu estou feliz, estou alegre. É assim, amados? Alguém está com o coração machucado, não precisa você levantar a mão, não, só escute. Se você está com o coração magoado porque alguém te odeia, alguém te trata mal, porque alguém realmente deseja mal, mas a palavra de Deus diz que nós devemos, ou seja, amar aqueles que nos perseguem. Romanos 12, 21 diz que nós devemos pagar o mal com o bem. É um desafio. Eu sou discípulo de Cristo, eu vou ter que tratar bem aquele que me odeia. Eu sou discípulo de Cristo, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar, pois é aí que é o momento de colocar em prática aquilo que eu digo quem eu sou. Eu disse que eu sou discípulo de Cristo, a palavra de Deus diz que Deus é a... Pois agora é a prova de você mostrar para a pessoa que te odeia que realmente Deus é amor, através da tua vida, através da minha vida. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa que me odeia que Deus é amor. Como é que eu vou mostrar para ela? Amando-a, perdoando-a, desejando bem. Porque se eu fizer o contrário, eu vou estar mentindo. Se eu fizer o contrário, eu estou sendo hipócrita. Se eu fizer o contrário, eu estou tirando tudo aquilo, jogando fora aquilo que eu aprendi através da palavra de Deus. Não é fácil. Deus ele está nos desafiando, meus amados. Quando nós passarmos por aquela porta, devemos mostrar que Deus realmente nos ama e que Ele realmente é amor e que realmente eu tenho que amar o meu inimigo. Eu tenho que amar aquele que me persegue. Né? Então, o significado, nós devemos desejar bem, precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a largar todo o rancor, precisamos aprender a largar tudo aquilo que há de mal em mim, para que eu possa amar o meu inimigo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Verso 43. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem é que está dizendo isso, amados? Olha para a sua palavra, para a sua Bíblia. Quem é que está dizendo isso? Quem está dizendo isso, igreja? Jesus é o que para você? Esqueceram? Ele é o Senhor e Salvador. Amados, vocês têm que abrir a boca e falar com alegria. Jesus, Ele é o meu Senhor. Jesus, Ele é o meu Salvador. Jesus é aquele que dirige a minha vida. Fale isso, você está diante de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Eu não aceito que vidas que dizem ser discípulos de Cristo não querem nem abrir os lábios para dizer que Jesus é o teu Salvador. Amados, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar, porque a palavra de Deus diz que as próprias pedras clamarão. Eu não quero ver pedra nenhuma clamar diante de mim, porque eu sou discípulo de Cristo. Eu quero proclamar o nome do Senhor e dizer,
Deus é o Senhor da minha vida e Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te perdoar. Deus, Ele quer te restaurar. Se você me odeia, eu te amo. Se você deseja mal para mim, eu desejo bem para você, porque o Deus que eu sirvo, Ele é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está te desafiando essa noite. Ele está me desafiando. Antes de eu conversar com vocês, eu quero dizer para vocês que eu fui para os pés do Senhor. Não é fácil amar aqueles que nos odeiam. Não é fácil amar aquele que deseja mal para cada um de nós. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que nos odeiam só pelo fato de sermos discípulos de Cristo? Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que nos odeiam só por uma palavra, um olhar que você deu para ela, ela achou que você já estava olhando mal para ela, porque ela já te julgou. Quantas e quantas pessoas nos odeiam só pelo nosso jeito de ser? Não vou com a cara daquele camarada ali. Ele é muito carrancudo, é muito sério. Você já se deparou com situações assim? Pelo fato de você ser sério, chegar no local, estar ali numa boa, a pessoa te olhando, não fui com a cara daquele camarada, ou daquela senhora, daquela jovem. As pessoas odeiam umas às outras pelo fato de não terem Cristo na sua vida. Eu conheci pessoas que me odiavam só por me ver. Depois que a gente começava a conversar, ela disse, rapaz, é totalmente diferente do que eu imaginava. Porque eu começava a falar palavras aqui que o Senhor Jesus me ensinou. Nós devemos ser o quê? Sal e luz. Amar o inimigo é você ter o amor de Deus na sua vida. Amar quem nos ama de volta é fácil. Mas quando alguém nos insulta ou maltrata, muitas vezes reagimos com ódio, desprezo, rancor. E quando temos inimigos, esses sentimentos são muito maiores. São muito maiores. Mas Jesus, Ele nos ensinou a ser diferente. Jesus nos ensinou a sermos diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu estava vendo um certo filósofo, ele diz o seguinte, a exortação de Jesus para amarmos os nossos inimigos prova a ética cristã que se destina somente aos fracos. Aos fracos, e nunca se pode aplicar aos corajosos e aos fortes. Que Jesus, ele era um idealista sem sentido prático. E nós sabemos que muitos filósofos, ou a maioria, ou todos eles quase, não sei se alguns se converteram, são ateus. Mas o Senhor Jesus, através da sua palavra, ele nos mostra que ele é um idealista, idealista e um realista prático. Porque tudo que Jesus fez, aconteceu e continua acontecendo. Tudo que Jesus realizou, continua realizando através de mim e através de você. Nós fomos chamados para sermos seus discípulos, e como seus discípulos, as obras que Jesus fez continuam acontecendo através de nós. Amém, igreja? Mas Jesus nos ensina a ser diferente. Ele disse que não basta amar os nossos inimigos, precisamos ir mais além, como já foi dito.
amai os vossos inimigos. No tempo de Jesus, as pessoas eram ensinadas a amar o próximo, mas odiar os seus inimigos. Essa parecia ser a resposta sensata aos inimigos. Mateus 5, de 43 ao 44, o texto que nós já lemos. Mas Jesus lançou um desafio radical: amai os vossos inimigos. Até as pessoas mais ruins amam aqueles que os estão em sua volta, o que os amam de volta, na realidade. Quantos já conhecem uma pessoa que ama o seu próximo, mas ele é teu inimigo, ele te odeia? Se você entrar numa cadeia, você vai ver que ali existem grupos, facções, e que eles se protegem. Eles se amam, se defendem. Enquanto um estiver fazendo bem para o outro, eles estão se defendendo. Eles estão se defendendo, defendendo um ao outro. Dizem eles que é amor. Só que a palavra de Deus nos ensina que amor é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos ou pensamos quando nós não conhecemos o verdadeiro amor de Deus. E Jesus, ele mostra, nos ensina através da sua palavra que precisamos amar. Como amar os inimigos? Precisamos ser práticos. Primeiro, devemos desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Para amarmos o nosso inimigo, devemos ter a capacidade de perdoar. Se nós não tivermos esta capacidade de perdoar, nós não vamos conseguir amar. Se não perdoarmos, jamais conseguiremos amar. Como é que nós sabemos que Deus ele nos ama? Através do seu perdão. Deus ele nos ama porque ele nos perdoa. Somos merecedores? Não. Em hipótese alguma nós somos merecedores do perdão de Deus. Ele nos perdoa porque ele nos ama. E é isso que Deus está nos ensinando esta noite. Amar o inimigo. Se você amar o seu inimigo, será que ele vai mudar? Não sabemos se ele vai mudar, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amá-lo. E nós sabemos que Deus, ele nos ama porque o seu perdão, ele nos alcançou. Ou seja, o seu perdão, nós tomamos, nos arrependemos e ele nos perdoou. É preciso compreender que o ato do perdão deve partir sempre de quem foi insultado, da vítima gravemente injuriada, daquele que sofreu tortuosa injustiça ou ato terrível de opressão. Agora, como é que tu vai fazer para o teu inimigo te perdoar? Se ele te ofende, se ele te xinga, se ele te trata mal. O perdão não significa ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso, de uma má ação. Mas quando perdoamos, esquecemos no sentido de que a má ação deixa de constituir um impedimento para estabelecer relações. Ou seja, muitas das vezes nós ouvimos, até mesmo no meio da igreja, algum irmão diz assim: olha, eu te perdoo, mas eu não vou esquecer o que tu fez de mal para mim. Houve perdão? Não. Ah, mas você quer dizer que nós esquecemos quando nós perdoamos? Não, porque ninguém sofre de amnésia. Não sei se alguém aqui sofre de amnésia, nós não esquecemos. Mas o que significa é que aquilo ali não vai ficar guardado no meu coração, não vai ser barreira entre mim e meu irmão ou minha irmã. Se ela me ofendeu, se eu ofendi ela, houve arrependimento, houve o perdão, ninguém vai esquecer. Mas também isso não vai ficar corroendo o meu coração, a mágoa não vai ficar me dominando, a mágoa não vai ficar servindo de ferida no meu peito. Porque houve perdão verdadeiramente. Então, perdoar um dos primeiros passos, é o primeiro passo para realmente desenvolver a capacidade de amar. É o primeiro passo, nós perdoando o nosso próximo.
Jesus, ele ensinou isso a todos nós e continua ensinando. É um desafio. A luta, ela é constante, porque ela é espiritual. Perdoar não é ir você ir para o braço, isso aqui não é uma guerra física, ela é espiritual. E a guerra espiritual ela é vencida através do que? Da oração. É você estar em diálogo constante com o Papai do Céu. É você estar conversando com Ele diariamente. Não importa se seja de madrugada, de manhã, meio-dia, à tarde ou à noite. O que importa é que nós devemos ter a comunhão constante com o nosso Papai Celestial. E quando nós temos a comunhão constante, nós vamos saber que somos capazes, porque o Espírito Santo de Deus vai estar nos levando a fazer o que é certo, não aquilo que é duvidoso ou o que é errado. Em segundo lugar, temos de reconhecer que a má ação de um nosso próximo inimigo, ou seja, aquilo que magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser. É sempre possível descobrir um elemento de bondade no nosso inimigo. Quem que disse que um assaltante ou um assassino ele é totalmente mau? Quem que disse que a pessoa te ofendeu, ela tem um coração totalmente rancoroso? Porque se eu julgar dessa forma, eu estaria fulminado, Deus não me perdoaria, porque eu sou pecador. Por mais que eu venha fazer coisas boas, mas existem coisas ruins na minha vida. E que cada dia eu preciso colocar diante de Deus para que Ele me perdoe, para que eu venha mudar de vida. Lembrem-se do jovem rico, bom mestre, que foi que Jesus disse para ele? Bom só Deus, só o Papai do Céu. Jesus colocou diante daquele jovem tudo que ele poderia fazer de bom. Aquele jovem, mas eu faço tudo isso. Quando ele disse isso, eu acho que ele se achou maravilhado diante do Senhor. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, o que foi que ele disse? Vai, vende tudo que tu tens, abandona tudo que tu tens e me segue. Foi isso que ele fez? Aquele jovem aparentemente bom? Não. Porque Jesus, nosso Deus amado, ele vai muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe aquilo que você deseja, ele sabe o que é que se passa no teu íntimo. Então não devemos julgar ninguém. Jamais. Jamais devemos julgar, seja a pessoa morador de rua, seja um ladrão, seja um assassino. O julgamento compete somente ao nosso Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. Amai os teus inimigos. Amai os teus inimigos. Em terceiro lugar, não devemos procurar derrotar e humilhar os nossos inimigos. Somos capazes, por vezes, de humilhar o nosso maior inimigo. Há sempre, inevitavelmente, um momento de fraqueza que podemos enterrar no seu flanco a lança vitoriosa, mas nunca devemos fazê-lo. Por que não devemos fazer? Porque o nosso Deus diz na sua palavra que nós devemos amar o nosso inimigo. Quando nós desejamos mal para o nosso inimigo, nós estamos sendo pior do que ele. Se teu inimigo quer te ver morto, diz, olha, eu te desejo vida e vida em abundância, porque é isso que Deus deseja para todos nós. Não devemos confundir o significado do amor com um desabafo sentimental. Eu te amo, mas pisa no meu calo que tu vai ver quem sou. Eu te amo, mas me xinga que eu vou te xingar de volta. Eu te amo, mas se tu me bater, eu também vou te espancar. Isso não é amor. Isso não é perdão. Isso não é comunhão. Não é isso que Deus deseja para nossas vidas. Deus, ele diz que nós devemos amar os nossos.
Deus diz que nós devemos amar o nosso. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento foi escrito em grego. Sabemos que tem 3 palavras de significado de amar. A palavra eros traduz uma espécie de amor estético ou romântico. Temos também que significa um anseio à alma dirigida à esfera divina. A segunda palavra, filia, amor recíproco ou afeição íntima ou amizade entre amigos. Amamos aquele que nós gostamos, amamos aqueles que desejam bem para nós, é muito fácil. A terceira palavra é o ágape, ou agape, se você pronunciar das 2 formas estão corretas. Ágape ou agape estão corretas essa tradução, que é a boa vontade compreensiva e criadora. É o amor divino que arde nos nossos corações. Deus demonstrando o seu amor para conosco. E é este amor que Deus quer que venhamos praticar, é este amor que Deus quer que venhamos transmitir para aqueles que nos odeiam, para aqueles que estão ao nosso lado, seja amigo, seja inimigo, mas é este amor que tem que arder no nosso coração. Em nome de Jesus. Eu não tenho que amar como as pessoas lá fora dizem que amam. Que é uma pura mentira, é uma pura ideia totalmente diabólica, é só paixão carnal, mas nós que somos discípulos de Cristo devemos amar verdadeiramente e o amor que Deus derramou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não devemos sair, amados, daqui desta noite sem colocar em prática, sem guardar no nosso coração, no nosso entendimento, que Deus ele nos ama do jeito que nós somos. Eu sou imperfeito, eu tenho defeito, eu tenho coisas que desagradam a Deus e que todo dia eu tenho que colocar diante do Senhor para que Ele trabalhe na minha vida, no meu caráter, para que eu possa agradar o seu coração. E você não é diferente. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas que precisamos colocar diante de Deus. Somos egoístas. Somos rancorosos, muitas das vezes somos mentirosos, muitas das vezes nós queremos o mal até do nosso irmão em Cristo, mas Deus ele odeia essas práticas. Deus ele quer que venhamos amar verdadeiramente, e para amar verdadeiramente eu tenho que colocar em prática, amando até mesmo aquele que me odeia. Deus é maravilhoso. Não sou eu que estou dizendo isso, amados. É o Senhor Jesus através da sua palavra. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Que galardão eu vou ter se eu dizer que eu amo o pastor Henrique? Que galardão eu vou ter se eu dizer que eu amo o irmão Maurício? Que galardão eu vou ter se eu dizer que eu amo a irmã Socorro? Estou fazendo certo? Sim. Mas Deus ele não quer só isso, Ele quer que eu vá mais além. Deus, Ele quer que você vá mais além daquilo que você pensa que está agradando o coração de Deus. Deus, Ele colocou este trabalho aqui com um propósito, amados. Não foi para você aparecer, não. Deus, Ele colocou este trabalho aqui, foi para que o nome dEle seja glorificado. Deus, Ele colocou este trabalho aqui para homens e mulheres que realmente querem pagar um preço para que o nome dEle seja glorificado. Deus ele colocou este trabalho aqui para que você venha pagar um preço, não para você aparecer, não para você brilhar. Você não brilha, você não aparece. O quem aparece é o Senhor Jesus através daquilo que Ele tem para a tua vida. Mas para isso você tem que abraçar aquilo que Ele está pedindo para você. Ame o teu próximo, ame o teu inimigo e coloque em prática na tua vida. Não é aqui dentro da igreja, não. É quando você passar daquela porta para fora. Deus está te desafiando. Deus está mostrando que Ele é Deus e que você é instrumento na mão dEle. As coisas elas podem acontecer se você aceitar o desafio que Ele coloca para ti todos os dias.
Isso é para mim também. Foi isso que Deus mostrou para a minha vida. Eu abracei, eu tomei posse. E eu quero que você também tome posse, em nome de Jesus. Perdoar aquele que nos feriu, meus amados, não é fácil. Eu tinha 17 anos de idade. O meu vizinho, sem eu saber porquê, nós começamos a discutir. Nos ferimos fisicamente, verbalmente, ficamos sem se comunicar por vários meses. E através da minha briga com meu vizinho, meus pais também, lógico, né, tomaram as dores do filho, também não falavam com meus vizinhos. Na época, quem era cristão era só eu, meus pais eles não eram cristãos. Quando eu pensei em pedir perdão para o meu vizinho, porque Deus, o Espírito Santo de Deus incomodou para que eu viesse pedir perdão para o meu vizinho, meus pais não aceitaram, porque eles não eram cristãos. Eles ainda não tinham experimentado o amor de Deus. E quando eu saí daqui, deste trabalho, na escola bíblica dominical, que na época era pela parte da manhã, eu vi o meu vizinho lavando o carro dele e aquilo me incomodando. Eu cheguei para ele, chamei o meu vizinho, bom dia. Ele olhou para mim, abriu um sorriso. Bom dia. Eu quero conversar com o senhor. O senhor me permite? Zé Carlos, venha, por favor. Vejam só. Ele que me machucou verbalmente, nós fomos por braço, nos ferimos. Eu posso conversar com o senhor? Pode. Eu estou aqui esta manhã para lhe pedir perdão pelo que aconteceu entre nós, que não era para ter acontecido. Zé Carlos, eu também te peço perdão, porque nós somos vizinhos, nós somos amigos. Passamos a ser amigos, porque nós na realidade não éramos amigos, mas passamos a ser amigos. E eu quero dizer para vocês, meus amados, e ainda não aceitou Cristo, mas é um dos melhores vizinhos que eu tenho onde eu moro. Hoje nós somos amigos. Amados, quando o inimigo que você tem te deseja mal, de todas as formas, a partir do momento que você mostra para ele que você o ama, que você quer bem aquela vida, ele vai se tornar o melhor amigo. Eu tenho isso comigo. Isso foi prova, como diz, verídica. Hoje é um dos melhores amigos. E eu tenho pregado Jesus para ele diretamente. E hoje a nossa conversa, quando ele fala comigo, realmente é só Deus na nossa vida, é só Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. Presidente. De onde? Estados Unidos. Aquele homem, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele precisou formar o seu gabinete. E tinha várias pastas, né, de vários cargos, e ele começou a chamar de um por um. A última pasta que ele deixou, né, propositalmente, ele guardou o seu pior inimigo, Stanton. Stanton foi o pior inimigo de Abraham Lincoln. E a última pasta era a principal, creio eu, que era o chefe de guerra. Stanton foi o seu melhor amigo. Aquele homem foi escolhido para Abraham Lincoln. E as pessoas que estavam em volta de Abraham Lincoln disseram, vou usar essa palavra, não foi bem assim, o senhor está ficando louco. Chamar o teu pior inimigo para trabalhar contigo. Mas foi isso que Abraham Lincoln fez. Quando Abraham Lincoln foi assassinado, Stanton estava ali perto do seu caixão e disse, agora com esse compete a história. E eu estava investigando a respeito de Stanton, e ele foi um dos que mais perseguiu cerradamente aqueles que assassinaram Abraham Lincoln. E foi o seu melhor amigo. Eu torno a repetir, eu não quero dizer aqui que o teu inimigo, a partir do momento que você amá-lo, ele vai se transformar teu amigo.
Ele pode continuar sendo teu inimigo. Mas o que você tem que mostrar para ele é que Deus te ama e que o amor que Deus tem derramado na tua vida, derrama na vida dele também. Porque a palavra de Deus diz que o amor dele é sobre justo e injusto. Deus, ele ama tanto aqueles que estão nos seus caminhos, quanto aqueles que estão lá fora. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele abomina o pecado. E todos que estão aqui esta noite, creio eu, são redimidos do Senhor. São discípulos e discípulas do Senhor. Amém? Então, amados, amar o inimigo é um desafio que nós devemos tomar para nossas vidas. Amar o inimigo não é fácil, mas não é impossível quando o amor de Deus ele transborda em nossos corações. Até as pessoas mais ruins, como já foi dito aqui, ela também ama o seu próximo. Ela pode te odiar, mas ela ama quem ama ela. Então nós devemos amar e mostrar que o amor de Deus ele está em nossas vidas e que faz parte de cada um de nós, do seu corpo e da sua igreja. Então compete a nós, amados, amar e pedir que o amor de Deus ele seja derramado em nossos corações a todo instante, a todo momento. Amém? Eu queria ir mais além, mas eu vou até aqui. Em nome de Jesus. Que esta palavra fique guardada no seu coração. Amar o inimigo. Como devemos amar o nosso inimigo? E por que devemos amar o nosso inimigo? Porque Deus, ele nos ama. Deus, ele é amor. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus.